É isso aí, Shalom Vrahá, Lalatov, boa noite a todos. Mais uma vez aqui estamos nós, promovendo paz, promovendo harmonia, e através da Ruach HaKodesh, do Espírito Santo, do vento que nos inspira dos altos céus, trazermos e refletirmos a respeito daquilo que eu pretendo trazer hoje para vocês e que pretendo fazer um vídeo mais bem elaborado para aquilo que eu pretendo falar hoje aqui, que é sobre famílias disfuncionais. Claro que o tema não será esse abordado de maneira profunda, mas eu estava aqui meditando nas palavras da Kadosh Baruch Hu, em especial numa porção de alguns estudos nossos, em especial na porção Vaigash, né? E aproximou-se, em hebraico significa Vaigash, em português, e aproximou-se. Essa leitura que pode ser feita a partir de Gênesis, capítulo 44, do verso 18 ao capítulo 47, verso 27, eu tenho alguns comentários aqui de alguns homens de Deus, de alguns rabinos, e aproveitando o momento, né, dessa quarentena onde todas as famílias estão envolvidas, né, Ângelo? Agora ele está falando, a paz do Senhor, agora é o Ângelo. E eu ouço algumas pessoas reclamando que não tem sido fácil ficar quase que 24 horas dentro de casa, lidando com filhos, lidando com marido, com esposa. Quando na realidade nós não estamos realmente preparados, ou não estávamos preparados para passarmos tanto tempo em casa. Inclusive quando passamos algum tempo em casa, a grande maioria passa mais tempo fora de casa do que dentro. E quando acontece algo dessa natureza que aconteceu nesse tempo, onde as pessoas têm que ficar, entre aspas, meio que enclausurados, e para piorar a situação, ainda não ganha o seu dinheirinho, acaba passando por algumas provações, dificuldades, o dinheiro já não sobra, pelo contrário, começa a faltar, e começa a ser instaurada de uma certa forma uma crise. E a partir disso, eu sempre digo que nada melhor do que tempo e circunstâncias para nos provar, para revelar quem de fato somos. E é justamente em momentos como esse que nossas características aparecem de maneira muito maior do que normalmente apareceria. E aproveitando esse momento, esse ensejo, os sábios vão nos dizer que, ao fazermos a leitura dos relatos bíblicos, de Gênesis, Apocalipse, em especial quando fala de pessoas comuns, nós vamos perceber que todos eles, mesmo que estejam relatados no livro tão santo, tão sagrado, aonde as palavras do Eterno foram ali copiadas dentro da concepção contextual, filosófico, de cada um daqueles 40 autores, o importante é que a Bíblia existe e que ela é um referencial para nós, porque ela conta a história de pessoas reais e comuns como qualquer um de nós. Porém, ela vai nos ensinar com os erros dos nossos patriarcas e com os acertos dos mesmos a nos tornarmos pessoas mais elevadas. A Bíblia vai nos ajudar a olhar para dentro de nós e compreendermos que nós precisamos alcançar níveis e que as situações irão nos favorecer a encontrar o meio, ou a forma, ou o mecanismo. As situações irão nos fazer olhar em nossa volta e procurarmos as escadas nas quais nós precisamos subir. Então a primeira coisa que é preciso deixar bem claro
é que as famílias bíblicas são famílias disfuncionais. E para a gente entender isso melhor, eu quero ler aqui para vocês as primeiras partes bíblicas de Gênesis 32. Já está aqui. Eu estou achando que vou ter que abrir uma Bíblia online porque as letras aqui estão muito pequenininhas. As minhas vistas já não são mais aquelas, mas eu louvo a Deus por isso. E o capítulo 32 de Gênesis, verso 4, começa dizendo o seguinte: e ordenou-lhe dizendo: assim direis ao meu senhor Esaú, assim diz Jacó, teu servo, como fui peregrino, morei com Labão e me detive lá até agora. Tenho bois e jumentos e ovelhas e servos e servas, e enviei para o anunciar a meu senhor, para que eu ache graça aos teus olhos. Eu estou falando com pessoas que, na maioria das quais está me ouvindo, conhece a história de Jacó e seu irmão gêmeo Esaú. Esse relato do capítulo 32, a partir do verso 4, é justamente o momento aonde o nosso grande patriarca vai ter que se encontrar com o seu irmão. Ela foi construída de uma maneira muito equivocada, de uma maneira que poderia ter terminado em tragédia, e é por isso que eu acabei de ler esses versos para vocês. Por isso que eu disse que eu vou preparar não uma live, mas um vídeo, onde eu possa gastar mais tempo, onde eu possa talvez ser até mais didático. E depois estarei colocando aí para vocês desfrutarem daquilo que for necessário e útil para a vida de vocês. E a vida desses dois personagens poderia ter acabado em tragédia justamente porque quando esses meninos nasceram, por eles serem gêmeos, o futuro de ambos estavam determinados por Deus. E o interessante é que quando a mãe desses dois meninos estava grávida, ela se contorcia de dores porque os dois dentro do ventre viviam se degladiando, viviam brigando. E como naquela época não havia ultrassonografia para saber qual era o estado da criança, ela foi procurar o profeta, ela foi atrás do homem de Deus para que ela soubesse o que de fato estava acontecendo no ventre dela. E qual foi a resposta do grande homem de Deus? É que no ventre dela havia gêmeos. E que ali havia dois povos, duas nações. E um queria tomar o reino do outro e o outro queria dominar o seu oponente. E o interessante é que o homem de Deus disse para ela que o menor seria maior do que o primogênito e que o maior serviria ao menor. Existe uma explicação assim rabínica muito interessante que não cabe agora, neste momento, nesse primeiro momento, mas se der eu pretendo colocar no vídeo. E o interessante é que só a mãe sabia. Isaac, até onde nós sabemos, não sabia dessa profecia, que o maior, no caso Esaú ou Esaú, serviria a Jacob ou a Jacó. E esses meninos crescem de maneira muito diferente. O menor, que era Jacó, ele vai servir, ele vai crescer nas tendas. E isso é uma observação que Jacó estaria, ou seria, um menino, um jovem, um adolescente, melhor dizendo, um menino, um adolescente e um jovem que se preocuparia com as coisas espirituais, e ele então cresceria nas tendas, e a expressão tendas
tem a ver com aprender a servir ao Eterno com os grandes homens da sua época, que era Sem, o filho de Noé, e Ever, que eram descendentes ali do mesmo ministério. Eles tinham poder religioso daquilo que Deus tinha conferido ao povo de Israel, ou que conferiria mais tarde ao povo de Israel, estava sobre eles. Então, Sem e Ever, eles ensinaram a Jacó, porque eles também foram os professores de Isaac. Por outro lado, Esaú, ele não queria saber nada daquilo. Ele queria mesmo era farrear, até porque ele já era, basicamente, já nasceu quase homem, né? Quase completo. A expressão peludo tem a ver que ele nasceu completo. Mas ele não queria saber nada da religiosidade, não queria dar muita atenção às coisas de Deus, aquilo que ele precisaria aprender para poder administrar bem, não só a sua vida, mas como os bens que ele, como primogênito, herdaria. Então a vida dele foi totalmente o contrário à de Jacó. Chegou um momento então que Isaac percebeu que precisava transferir a bênção para Esaú, porque ele sentiu que estava perto da sua morte, já tinha ficado cego, então ele chama Esaú, ou seja, Esaú. Esaú então entra na tenda do seu pai e o pai dele diz o seguinte: Ângelo, olha, vai, caça uma caça para mim, prepara ela do jeito que eu gosto, do jeito que você sabe que eu gosto, para que eu possa te abençoar. Enquanto ele estava conversando com Esaú, a sua mãe, a esposa do nosso querido Isaac, estava lá de butuca. Ela ouviu toda a conversa. Como ela sabia que Esaú não tinha respeito nenhum e conferia ter, porque ele era o primogênito, ela imediatamente lembrou da profecia do homem de Deus, e enquanto Esaú saiu para caçar, ela chama Jacó e diz assim: Jacó, faz o seguinte, vai lá no rebanho, pega um carneiro, pega lá uma caça legal, né, no rebanho, um dos rebanhos legal. Eu vou preparar a comida que teu pai gosta, porque eu sei como Esaú prepara, porque fui eu que ensinei para ele. E você vai levar para ele, para que ele possa te abençoar no lugar de Esaú. Jacó, quando ouve essa ordem, fica arrepiado dos pés à cabeça. E ele fala: mãe, a senhora ficou maluca? Se meu pai descobre, em vez de me abençoar, ele vai me amaldiçoar. Em vez de ele me dar um ambrahar, ele vai me dar um aquelalá e a coisa vai ficar ruim para mim. E ela disse: meu filho, a maldição que ele jogar por você, caso ele descubra, recaia sobre mim. Então, com muita relutância, Jacó foi lá no rebanho, pegou o que era mais coerente para aquilo que ela pediu. Ela pega, faz aquele prato especial e manda Jacó levar de uma maneira disfarçada. Jacó chega, eu vou resumir para a gente ganhar tempo. E quando Jacó fala, Isaac conhece a voz. E Isaac falou: Esaú já chegou com a caça, já preparou a comida. Mas o interessante é que a voz dele é idêntica à de Jacó. Como ele estava cego, ele pede para que Jacó se aproxime. E como Jacó estava vestido com as roupas de seu irmão e estava com uma pele de carneiro sobre os braços, né, para que ele se, com certeza, Jacó iria ser apalpado pelo pai. O pai foi lá, então cheirou ele e colocou a mão nele e falou: interessante, a voz é de Jacó, mas o cheiro, né, a forma do tato é de Esaú. Bom, ele é convencido e naquele momento ele abençoa o Jacó no lugar de Esaú. Jacó sai, e assim que Jacó sai, quem é que entra? Esaú. Quando Esaú chega dizendo: pai,
levanta e te alimenta do que eu fiz e me abençoa. Agora quem fica arrepiado dos pés à cabeça é justamente Isaac. Porque Isaac agora tem um tremor no coração e fala, espera aí, mas eu acabei de te abençoar, espera aí, tem alguma coisa errada. E nesse momento se descobre que quem estava ali no local certo, representando a pessoa errada, era justamente Jacó. E a partir daquele momento se começa, já havia uma intriga, já havia uma desavença entre aqueles dois personagens. Agora isso se estende ao campo do ódio. Penetra tão profundo no campo das emoções que o próprio Esaú declara que esperaria o pai morrer e quando isso acontecesse ele mataria Jacó e ele faria isso com certeza. Então a gente percebe que o livro de Gênesis não é senão uma história de famílias disfuncionais. Ela vai narrar histórias reais de pessoas humanas como nós, mas que elas foram capazes de superar, de reverter o quadro no qual elas se encontravam. E o que seria família disfuncionais? Bom, famílias disfuncionais são aquelas que não apresentam afeto ou carinho e só sabem, infelizmente, criticar. Então, isso é um dos aspectos, isso é uma das formas de nós definirmos o que é disfuncional. Uma outra definição para a família disfuncional é que essa família não é capaz de prover o necessário para que os filhos cresçam saudáveis, tanto físico quanto emocionalmente e felizes. Agora, eu te pergunto, quantas famílias disfuncionais não estão ao nosso redor? Talvez eu, você, nós tenhamos pertencido a uma família disfuncional. E o interessante que essa questão do disfuncional significa que existe uma desordem no funcionamento, ou que existe uma desordem na função que lhe corresponde. Quando este qualificativo se aplica à família, fala precisamente do mesmo, que é uma família que não cumpre com as funções que lhe correspondem, que é uma família funcional. É uma família que se preocupa com o seu ente querido. É uma família que trabalha juntas para o crescimento e para a prosperidade física, material e emocional e também espiritual. É uma família que, quando os problemas acontecem, elas não se matam e deixam o problema. Elas se unem para destruir o problema se for necessário. Família funcional, ela tem um afeto protetor, um afeto cuidador, um afeto que promove a unidade e o crescimento da família. E ela vai justamente produzir a quebra, ela vai produzir a destruição, ela vai promover o ódio, a desunidade, ela vai trazer prejuízos aos adultos e principalmente às crianças que ali estiverem. Uma família é muito mais do que a soma de individualidades, ou seja, nós somos seres individuais. Nós temos um momento da individualidade que nós precisamos respeitar a individualidade um do outro. Por exemplo, tem momento que o cônjuge quer ficar só. É um momento de individualidade. Então tem momento que a gente tem que permitir que o outro pense, que o outro reflita. É necessário a gente respeitar o momento de cada indivíduo.
da casa. Se preocupar, mas quando ele pedir um tempo, dá um tempo. Por exemplo, vamos dar assim um momento. Vou trazer mais um exemplo assim, mais claro. Tem aquele momento que bate uma deprê. E a pessoa não quer ficar perto de outra pessoa. Ela quer ficar isolada. Não é deixar de se preocupar com aquela pessoa, mas é respeitar o momento dela. Um momento individual muito comum no nosso dia a dia é quando nós vamos ao banheiro. Tem pessoas que não respeitam a individualidade deste momento. O próprio tomar banho, o escovar dos dentes e outras coisas mais são momentos importantes que nós, como seres humanos, precisamos. Que aquele momento, claro, eu poderia abordar outras questões, mas aí eu vou perder muito, eu posso perder o fio da meada. Então, aí, nós não somos, a família não é a soma dos indivíduos. É um sistema dinâmico e flexível de interações entre seus membros que acontece para cobrir as necessidades materiais, sociais, culturais, espirituais, afetiva de todos. Ou seja, é algo que precisa funcionar para o bem comum da família. É o bom funcionamento de suprimento afetivo, de suprimento religioso, de suprimento de atenção, de suprimento de entendimento. É aquele momento de cobertura espiritual onde nós oramos juntos, onde nós nos preocupamos com o que o outro tem a dizer. A interação é a boa funcionalidade que me faz compreender o que o outro está dizendo, que me faz me preocupar mais com aquele cônjuge, aquele filho, aquela filha, visando justamente o suprir das suas necessidades de uma maneira total. E eu quero ler alguma coisa aqui para vocês que é interessante. A sociedade atual apresenta diversos problemas em variadas esferas. Por quê? Porque situações como crise econômica, problemas com corrupção, violência, bullying nas escolas, transtorno como depressão, como ansiedade, essas coisas que não param de crescer ao redor do mundo. E para piorar as situações, taxas como suicídios, que têm crescido de uma maneira assombrosa e atingido níveis lamentáveis, tem ainda prejudicado mais o convívio familiar. Quantos pais, quantas mães não têm que sair de madrugada, deixar os filhos com sogra, com avós, ou contrata alguém para tomar conta deles e trabalham desde a madrugada até quase próximo à madrugada, onde se tem que se levantar novamente, e quando chega em casa estão exaustos, cansados. O que eles mais querem é uma cama para dormir, uma água quente ou fria, dependendo da estação, para tomar um banho. E aí a coisa começa a desandar, a coisa começa a perder o rumo, começa a perder o controle, porque os filhos já não têm a atenção dos pais, os pais já não conseguem educar seus filhos de maneira correta, os filhos são educados por terceiros e a educação que eles recebem de terceiros não corresponde à forma que eles gostariam de que seus filhos crescessem, e assim as famílias vão se esboroando. E assim os casais vão se destruindo. E assim as famílias vão se tornando cada vez disfuncionais. Aí o problema chega, não se sabe resolver a crise, não se sabe resolver a depressão, não se sabe resolver a ansiedade. Aí um entra em depressão profunda, o outro vai procurar o álcool, outro vai tentar se divertir, vai gastar o dinheiro com aquilo que não é pão, quando menos se espera,
está ali a família afundada, naufragada. Mas essa é uma realidade constante de muitas famílias. Sem contar nessa ir juntos para que a casa se transforme num verdadeiro lugar aconchegante para que Deus ali possa habitar. Então, a família, ela é a base da sociedade. Por esse motivo, é importante entender que as disfunções sociais nascem dentro da célula familiar. Muitas vezes apresentam padrões de comportamentos prejudiciais. Se a família é a base da sociedade, então aquilo que a sociedade está nos retribuindo é resultado da família, é resultado do que se planta, do que se ensina, do que se vive a família. Bom, a violência, antes de ganhar as ruas, ela começa dentro de casa. Às vezes o próprio preconceito, antes de chegar na rua, ela foi fomentada dentro de casa. Às vezes, a prática do adultério, da traição, na maioria das vezes, ela é fomentada, ela é criada. O ambiente para tal coisa é preparado dentro de casa. O egoísmo aflora, aí aquela palavra maligna, eu preciso ser feliz, aflora, e as pessoas vão começar a procurar fora de casa aquilo que elas deveriam encontrar dentro de casa. Só que não é responsável por fazer isso uma única pessoa. Todos os familiares precisam se envolver para que encontremos o alimento necessário dentro de casa, o afeto necessário dentro de casa, a compreensão necessária dentro de casa e assim sucessivamente. Famílias disfuncionais e que possuem dificuldade de relacionamento são originadas pela presença de pais que não cuidam de suas emoções. Então a primeira coisa que eu quero destacar nesse parágrafo é que nós, pais, precisamos de um psicólogo, nós precisamos de alguém responsável, capacitado para ouvir nossas lamúrias, para ouvir o nosso desabafo, para no momento de frustração, de muito peso, de uma emoção aflorada, de muitos desejos reprimidos, nós temos com quem desabafar, pessoas certas para que elas possam nos direcionar, para que elas possam nos conduzir ao caminho certo. E sempre a favor da vida, da família, sempre em prol do evangelho, sempre em prol da honra e da glória que o nosso Deus merece. Então, nós, pais, precisamos cuidar das nossas emoções. Como consequência, isso vai produzir um lar ou abençoado ou amaldiçoado em algumas áreas. Por quê? Porque famílias disfuncionais, quando não há esse cuidado, quando não há esse zelo, esse nosso comportamento, esse nosso estilo de vida, ela vai ser reproduzida. Ou seja, os nossos filhos irão reproduzir os mesmos padrões que aprenderam durante a sua infância, durante a convivência conosco. Por isso que a dificuldade em manter a harmonia dentro de casa e de se relacionar de forma saudável está associada a questões internas que precisam ser cuidadas. Ou seja, todos nós somos um universo. Todos nós somos um mundo individual.
Todos nós trazemos marcas do passado, neuroses do passado, problemas mal resolvidos que deixamos no passado, fala que ouvimos que não foram bem compreendidas nem bem entendidas por nós, manchas. A nossa alma está impregnada de coisas que precisam ser tratadas, porque inconscientemente nós iremos transferir isso para os nossos filhos, e os nossos filhos inconscientemente absorverão essa forma que se tornará um padrão no viver deles, que serão padronizados possivelmente nos nossos netos e nos nossos bisnetos. Deu para entender? Deu para compreender? Mesmo que eu tenha gaguejado tanto? Então, a Bíblia, em especial o livro de Gênesis, ela vai nos revelar, Ângelo e quem está me assistindo, que as famílias bíblicas, normais, humanas, para que elas transcendessem, antes elas irão nos mostrar que elas viviam e conviviam com os mesmos problemas que nós enfrentamos hoje. Por exemplo, Adão e Eva, Caim e Abel, Ágar, Sara e Abraão, Isaac e Rebeca, Leia e Raquel. Então a gente vai ver que repetidamente iremos ler na Bíblia sobre os conflitos, sobre falta de comunicação. Nós vamos ler relatos de ciúmes. E nós vamos ver até mesmo fratricídios. E ninguém está livre disso. Todos nós, como bons seres humanos que somos, nós passamos por isso. Então, vou ler um relato de alguns sábios. E ele vai dizer assim, olha, vamos nos concentrar aqui em 2 desses casos infelizes. Primeiro, acabei de recitar, Esaú e Jacó estão literalmente trancados em uma luta desde antes do seu nascimento. Seu trágico relacionamento é quando, por insistência da mãe de Jacó e de Esaú, em especial a mãe de Jacó o incentivando a enganar seu pai cego e tomar para si as bênçãos destinadas para o seu irmão Esaú. Por conta disso, eu já disse que Esaú declara que iria matar o seu irmão. Jacó prefere um dos seus filhos. Aqui nós entramos no caso de José. Ele vai preferir José em detrimento dos outros 12. O que é que isso fermenta no coração de José? José então se torna uma criança mimada, um adolescente mimado e um pré-jovem mimado. E essa mimidez dele vai gerar uma ilusão de grandeza da qual ele não vai conseguir guardar para si. Pelo impulso da juventude, pelo impulso da visão, e aquilo foi tão real, foi tão concreto, e parece que ele entendeu o que estava acontecendo, que pela sua imaturidade, pelo mimo que ele recebia do seu pai, ele fez questão de contar, e aquele sonho não provocou boas impressões nos seus irmãos. Seus irmãos passaram, por conta disso, a odiá-lo. E o que foi que aconteceu? Eles finalmente, por conta desse ódio fomentado, por conta de um lar disfuncional, por conta de afetos descontrolados, por falta de uma percepção mais apurada, de alguém por perto para orientar, esse fomentar de ódio fez com que os próprios irmãos tentassem contra a vida de José. Isso você pode tirar todas as lições necessárias, que eu não preciso mencioná-las. Eles então pegaram José, não mataram por causa de Rúben, jogaram ele numa espécie de cisterna
e deixaram José por algum tempo ali, até que passou os midianitas. Os midianitas receberam a proposta de venda de José, aceitaram, José foi vendido aos midianitas, que o levou para ser mercadoria lá no Egito. Bom, agora eles vão ter que apresentar uma desculpa diante de seu pai Jacó. E eles vão, de uma certa forma, mentir, né? Eles vão camuflar uma certa desculpa. Eles vão deixar José morto na consciência do seu pai, no coração do seu pai, e eles mentem por entre os dentes ao apresentarem ao pai a evidência de que um animal selvagem tinha devorado José. Ou seja, eles mataram lá um cordeiro, e aquele cordeiro teve o seu sangue derramado sobre as vestes de José, e por conta disso, José foi tido como morto por seu pai durante alguns anos. E durante alguns anos, essa família disfuncional sofreu por conta da perca desse irmão. A família disfuncional sofreu por conta do mimar de mais um filho em detrimento dos outros. Um filho mimado ensoberbeceu seu coração e começou a falar o que não deveria falar para os seus irmãos. Isso gerou um ódio. E através desse ódio gerou uma tentativa de homicídio. Por uma intervenção de um dos irmãos mais velhos, ele não morreu, mas foi vendido. Porém, quando chegou na presença de Jacó, apresentaram as vestes estraçalhadas, cheias de sangue. E para Jacó, o seu filho José tinha morrido. E o que de fato, de uma certa forma, para o povo, para a tribo de Jacó, para os seus filhos, para a sua família, ele realmente tinha morrido. E tem muitas famílias aí que, na concepção deles, por conta de uma confusão ou outra, um pai não fala mais com o filho, um irmão não fala mais com outro irmão, por conta de uma separação conjugal, o pai ou a mãe detona o outro cônjuge, arrasa com o outro cônjuge, gerando rancor, gerando mágoas no filho, criando ódio, criando um problema emocional dentro da percepção do filho a respeito dos pais. Então, quantas famílias não se falam mais uma com a outra? E quando nós estamos muito revoltados com alguém ou com uma família, é natural nós afirmarmos que aquela pessoa para nós não vive, ela já morreu. O bom que quando nós lemos os relatos bíblicos de Gênesis, nós nos depararemos que esta não é toda a história. Aleluia. Nós vamos perceber que o conflito entre Jacó e Esaú, que durou 2 décadas no mínimo, vai acabar revelando, vai acabar se mostrando, vai terminar de uma maneira muito diferente de como começou. E o grande drama nosso é que nós, na maioria das vezes, não temos coragem de recomeçarmos. E muitas das vezes, para recomeçarmos, nós precisamos reparar o que ficou para trás. Muitas das vezes, para que nós venhamos a acertar na loteria de maneira simbólica, lá na frente, eu preciso rever os números. Ou seja, eu preciso rever o meu passado, eu preciso rever os meus conceitos e trabalhar as características daquilo que eu quero agora para o futuro. Então a história de Esaú e Jacó, de Jacó e Esaú, começaram de uma maneira equivocada. A família estava disfuncional.
A família estava fora do eixo, mas não é porque estava fora do eixo que ela teria que terminar fora do eixo. Porque os erros são para nos conduzir aos acertos. Os erros acontecem para a correção de via, para a correção de percurso, para mudarmos o que está errado para o certo. Quando o livro de Gênesis vai chegar ao fim, olha que coisa interessante, Jacó e seus filhos se reúnem com José e vemos os irmãos de José expressando o verdadeiro remorso. Interessante que o próprio José os perdoa. O que vai acontecer? Nesse momento, paz e harmonia, que estava quebrada, dilacerada, que estava em pedaço, quando a reflexão é feita, quando o perdão é liberado, quando as duas partes quebradas estão interessadas em consertar, em fazer com que os erros do passado se tornem acerto no presente e uma grande prosperidade no futuro, é necessário que a paz e a harmonia sejam restaurados. Aleluia! Então nós podemos aprender com os nossos antepassados que eles não eram perfeitos. Vou repetir. As grandes lições bíblicas daqueles homens é que eles eram tão humanos quanto nós. E que eles erraram. Agora, o que nos chama e deve chamar muita atenção é que a sua grandeza vai ser construída, ou melhor, reside na capacidade de reconhecer os seus pecados, de reconhecer os seus erros, de reconhecer os seus vacilos, de reconhecer que vacilou, que errou, que pecou, que transgrediu. A grandiosidade desses homens reside, além de reconhecerem isso, arrependerem-se dos atos errados que cometeram. E através desse reconhecimento, voltar atrás e trazer a paz e a harmonia da qual eles quebraram. Aleluia. Então, qualquer um de nós facilmente nos quebramos. Eles também foram quebrados. Nós vemos a família disfuncional totalmente despedaçada. Mas o interessante é que eles sabem, e através dele nós aprendemos como juntar as peças novamente. Vai doer, vai. Vai dar trabalho, vai. Pode ser difícil, pode. Mas é fundamental juntar os pedaços, como Marcos Antônio canta em uma das suas músicas, toma os pedaços. Então é necessário pegar os pedaços, juntá-los novamente e refazer a vida. O ditado popular diz que errar é humano, mas continuar no erro é burrice. Então na Paraxá Vaishalar, Jacó e Esaú se reúnem após 2 décadas, esquecendo sua inimizade passada em relação ao seu irmão Esaú. Corre em direção ao seu irmão Jacó, cai em seu pescoço,
o abraça e beija, e os dois choram lágrimas de alegria. Jacó oferece presentes luxuosos a seu irmão, explicando que eles representam a bênção que ele havia roubado do seu irmão e que agora ele está retornando. Ele pede para ser aceito no coração de Esaú através do perdão. Quando Jacó recebe a ordem de Deus de voltar para a sua terra, é porque Deus não poderia abençoá-lo da maneira que deveria lhe abençoar a partir daquele momento, enquanto ele estivesse com rixa com o seu irmão. E aqui vai uma lição muito importante. A rixa que Jacó tinha com o seu irmão foi transferida como forma de padrão para José e os outros irmãos. Então, no nosso convívio familiar, nós podemos determinar um padrão, ou bom ou ruim, que os nossos filhos que irão construir seus lares irão dar continuidade a um lar desfuncional ou funcional. Vai depender unicamente de como nós estamos lidando com a coisa dentro desse processo. Então Jacó separa um grande presente para o seu irmão. Por isso que é importante ter pessoas capazes, pessoas honestas, que possa propiciar essa aproximação. Para que possa saber entre as duas partes e saber conciliá-las as duas. Porque foi assim que Jesus fez conosco e Deus. Envia-lhe o presente e diz para os servos como dizer para seu irmão. E da forma que Jacó diz, é dito para Esaú. E Esaú libera os servos voltam e diz para Jacó que disse para ele o que ele tinha mandado falar para Esaú, só que Esaú estava vindo ao seu encontro com 400 homens armados, o que gerou assim um pavor. Ele veio levar a paz e agora seu irmão está vindo com objetivo de guerra, com objetivo de matá-lo. E os sábios vão dizer que o maior medo de Jacó não era morrer, que a maior apreensão de Jacó não era que a sua família, de uma certa forma, fosse destruída, mas por ele ser um justo, por ele ser um homem temente a Deus, por ele ser herdeiro das promessas do Senhor, ter agora que enfrentar seu irmão, a espada, e de repente, no embate, além dele poder matar outros homens, ele ainda corria o risco de matar Esaú. Então os sábios dizem que o maior temor de Jacó não era de ser morto, mas sim de, na sua justiça, na sua vocação, no seu chamado, ele ter que matar o seu próprio irmão. Mas graças a Deus não é isso que acontece. Os presentes que lhe é mandado é um atestado de que ele estava devolvendo para Esaú a bênção que ele tinha recebido. Aquilo que era de direito de Esaú, ele estava reparando, ele estava devolvendo. O que Jesus disse, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Jacó calculou de maneira adequada aquilo que ele devia materialmente para o seu irmão e assim ele devolve. E seu irmão, quando vê, além dos presentes já ter quebrado aquele ódio, aquela angústia de vingança, ele vê também o seu irmão de uma forma totalmente diferente. Afinal de contas, foram 20 anos separados dele. E agora ele vê seu irmão
E em vez de desembainhar a espada, ele abre o seu coração. E ambos se abraçam, se conectam novamente, e as lágrimas que eram de ódio se transformam em perdão, e ambos choram agora de alegria. Um verso bonito revela os pensamentos interiores de Jacó, enquanto ele diz a si mesmo: se eu pedir expiação com esses presentes, talvez ele me perdoe. E de fato, Esaú aceita tanto o presente quanto o pedido de perdão do seu irmão. É fácil assim. É muito fácil. A Bíblia não tem muitos segredos. É por isso que são tantos que ele vai revelando os seus aos pouquinhos a cada um daqueles que ele quer. Então assim, querido, eu termino essa live de hoje dizendo que vale a pena investir na sua família. Mas para investirmos na nossa família, é necessário investirmos da maneira certa. E o maior investimento é colocando Deus no centro dela. É fazendo com que a nossa família compreenda que Deus precisa ser o centro das nossas atenções. Que tudo dentro de casa vai girar em torno da vontade de Deus. E quando gira-se em torno de Deus, quando se gira em torno da palavra de Deus, quando a nossa família que está em disfunção, para que ela seja funcional, ela precisa se enquadrar nos padrões divinos. E a partir daí o próprio Eterno, ele irá nos conduzir às pessoas certas, no tempo certo, com os conselhos certos, para tomarmos atitudes certas. É assim. Ok? Então, meus amores, fico por aqui. Eu louvo a Kadosh Baruch Hu pela sua presença. Agradeço a Deus por você estar aí ligadinho comigo, me ouvindo. Eu sei que não deve ser tarefa fácil me ouvir. Você acaba tendo muito mérito por conta disso. Mas a minha oração e o objetivo dessas lives, deste canal, é justamente produzir uma consciência mais santa, uma consciência que te aproxime mais de Deus, que a sua família se aproxime mais de Deus, que nós possamos juntos fazer com que a nossa família seja disfuncional para ser funcional, tá bom? Então fica aqui o meu abraço, o meu carinho. Shalom Vrahá, Lalatov, boa noite e que Deus te abençoe.